Então, chegamos à primeira aula do curso, do mini curso Sistema Autoligado. Essa primeira aula vai tratar do tema praticidade no atendimento clínico. Qual a importância de nós termos este item, né? A praticidade no nosso dia a dia do atendimento clínico. É importante que a praticidade esteja presente no nosso atendimento clínico desde que iniciamos, desde que entramos no nosso consultório até o último paciente atendido? Por que o sistema autoligado, no que ele pode nos auxiliar em relação à praticidade? Por que utilizar o sistema autoligado? Por que escolher esse sistema? Por que aprender mais sobre ele? Por que me aprofundar nos conceitos e no tratamento ortodôntico, nos protocolos e no direcionamento clínico de uso do sistema autoligado? Aí eu faço uma outra pergunta importante para todos vocês que estão aí assistindo essa aula. O que é mais importante para você? O que é extremamente importante na sua vida? O que te faz realmente parar o tempo para você? O que é mais importante para você em todo o seu trajeto profissional e pessoal? Qual é a única coisa que você não consegue recuperar? Se você for aí no Google ou no ChatGPT e perguntar qual é a única coisa que nós não conseguimos recuperar, e a resposta é uma só: tempo. Nós nunca conseguimos recuperar o tempo. Algumas pessoas falam assim: confiança. Uma vez você perdeu a confiança, você não adquire mais. Depende da situação. Depende do quanto você se arrepende, do quanto você trabalha para compensar o que você fez. Você pode eventualmente recuperar uma confiança. Outros dizem assim: perdeu a oportunidade, nunca mais você recupera. Sim, pode ser uma oportunidade maravilhosa que foi perdida, mas pode-se trabalhar para que outras oportunidades surjam e nós possamos aproveitar. Mas o tempo é algo que, uma vez perdido, não se recupera nunca mais. Então, se é muito importante para você ficar com a sua família, se é muito importante para você se cuidar, se é muito importante para você fazer pequenos procedimentos dia a dia de exercícios físicos, de tomar um café da manhã mais prolongado, tudo isso demanda tempo. E se nós perdermos tempo, nós nunca mais conseguimos recuperar. Então, na hora de escolher a sua ferramenta de trabalho, pense nisso. Qual é a ferramenta de trabalho clínico que vai fazer com que você economize tempo e, portanto, você não desperdice tempo com coisas que não precisariam ser desperdiçadas? E você poder, então, utilizar o seu tempo para coisas que são mais importantes para vocês. Pense nisso. Muitas vezes a gente vai atrás do que é mais barato, do que está mais à mão, do que é mais fácil, do que não precisa pensar muito. E isso nos faz perder tempo lá na frente, porque temos que dar muitas voltas, temos que muitas vezes refazer trabalhos, e tudo isso nos leva a perder o que temos de mais precioso, que é o nosso tempo, e que é limitado. Então, na hora de nós escolhermos um aparelho, uma ferramenta para usar com os nossos pacientes, não seria muito interessante e importante que nós verificássemos aquele aparelho que nos faz perder menos tempo no atendimento clínico, no nosso trabalho?
Hoje em dia, nós temos uma ferramenta muito interessante, que são os alinhadores, e que tendem a ter um tempo de cadeira de atendimento reduzido também. Mas a gente sabe que a gente não vai usar em todos os casos. A gente sabe que tem casos que eles não vão resolver. A gente sabe que tem pacientes que não são colaboradores. E a gente sabe que tem certos movimentos dentários que ele não consegue fazer com a perfeição que faz um aparelho fixo. Então nós sabemos que em boa parte dos nossos pacientes nós ainda vamos tratar com aparelho fixo. E aí a gente precisa escolher aquela ferramenta, até porque se você está acostumado já a um atendimento de pediatria, a um atendimento de alinhador, não faz sentido, né? Na hora de colocar um aparelho fixo, nós gastarmos o triplo, o quádruplo do tempo com os nossos pacientes, simplesmente porque nós estamos usando uma ferramenta que demanda mais tempo de uso. Então, na hora de escolher entre utilizar um bracket convencional com ligaduras convencionais ou utilizar um bracket autoligado, será que nós não estamos desperdiçando o que é mais precioso para a gente, que é o nosso tempo? Existem já vários trabalhos publicados em pesquisas científicas de peso por pesquisadores que são reconhecidos, mostrando essa diferença significativa simplesmente na escolha da sua ferramenta. Vamos começar por esse trabalho que é de 2014, da International Journal. Ele faz uma comparação do tempo de atendimento clínico para inserção e remoção dos fios, tanto redondos aí como o número 1, 14, 16, 18, ou 2 de aço, 18 e 20, né? Então fios redondos, tanto de aço quanto de níquel titânio, assim como ele compara também fios retangulares, tanto de níquel titânio quanto de aço, 18 por 18, 20 por 20, 19 por 25, 20 por 25. E nesse gráfico a gente observa nas colunas roxas que a utilização de elástico, são essas duas primeiras colunas, em O ou em 8. Esses números são segundos, tá? Então aqui a gente vai dizer que é 1 minuto e meio mais ou menos cada um, né? Pouco mais do que 1 minuto e meio, mais do que 1 minuto, pouco mais de 1 minuto. Aqui desse lado direito nós temos a ligadura metálica, tanto em configuração convencional quanto em configuração de 8. Né, como está mostrando aqui nessas imagens, aqui em configuração de 8, aqui normal, aqui em configuração de 8, aqui normal. E aqui embaixo, ó, a utilização de brackets autoligados. O tempo de remoção e de inserção de fios, tanto redondos quanto retangulares, tanto de aço quanto de níquel titânio. É significativa a diferença. 60 segundos, 20 segundos, 180 segundos. Traduzindo isso para um dia inteiro de consultório, uma semana inteira de trabalho, um mês inteiro de trabalho, talvez um ano inteiro de trabalho, quando você começa a fazer as contas, você percebe o tempo que está sendo desperdiçado. Aqui ele coloca então a comparação de acordo com o tipo de bracket utilizado. Então, essa primeira coluninha é um bracket autoligado, em verdinho, para remover o fio, tá? Em verdinho, o elástico, só o elástico colocado. Em azul claro, o elástico em X. Em azul mais escuro um pouco, em metal, com a assistência, né? Alguém te dando a ligadura metálica. E em verdinho, a mesma ligadura metálica sem assistência. E olha, na hora de colocar o fio, colocar é sempre mais demorado do que remover, né? Olha que diferença importante de 23 segundos para 60 segundos. Significa dizer que, enquanto você coloca o fio num paciente com bracket convencional com elastic, em 1 minuto, num paciente com autoligado, você coloca em 3 pacientes o fio. E se a gente for comparar com a ligadura metálica,
né? Isso é muito mais ainda. Recentemente, a gente falou de um artigo de 2014. Vou falar esse de 2022, de 2 anos atrás, do Paolo Cataneo, um excelente ortodontista, muito reconhecido e respeitado no mundo da ciência ortodôntica, que foi professor em Aarhus com a Bert Melsen e hoje é professor na Austrália, em Adelaide. Ele fez um estudo, não em paciente como o anterior, um estudo laboratorial, onde ele simula um typodonte com dentes meio desalinhados, né, um pouquinho mais difícil de inserir e remover, e outro typodonte com dentes alinhados. E ele faz o estudo do tempo de operação, né, tempo de utilização para remover e inserir os fios. Então ele encontrou que ele faz o tempo total, não só de remoção e de colocação, mas ele soma tirar o fio mais recolocar o fio, certo? E aí ele encontra numa média geral, independente de calibre de fio, de uma média geral, ele utiliza um fio de início de tratamento, né, um fio leve Naitai. Demora-se 3 minutos para remover e inserir um fio no bracket passivo, 11 minutos um bracket convencional com ligadura metálica e 6 minutos um bracket convencional com ligadura elástica. Como a gente diz, é mais rápido remover do que recolocar. Então a remoção sendo um pouco mais rápida faz com que no âmbito geral colocar e tirar, você tem o dobro do tempo com bracket convencional e ligadura elástica e você tem quase 4 vezes o tempo com a ligadura metálica. E também mostra aqui no gráfico, aqui ainda faz uma comparação de bracket passivo com bracket ativo, uma diferença pequena, um pouco mais favorecido um pouco mais favorável para o bracket passivo, tá? E nessa outra pesquisa de 2010, um pouco mais antiga, é uma revisão sistemática sobre brackets autoligados e ele faz uma comparação entre os estudos. Para quem não tem muita familiaridade com artigos científicos, uma revisão sistemática é quando você compila vários trabalhos na literatura com critérios de inclusão, ou seja, precisam ser revistas com fator de impacto bom, revistas que são revistas por pares. Então tem que obedecer determinados critérios para que esses artigos sejam inseridos nessa revisão. Ou seja, são geralmente selecionados os melhores artigos sobre o tema. E depois confrontam-se os resultados. Ver qual é o resultado e se existe um consenso na literatura ou uma controvérsia importante. E aqui, nesses números aqui que a gente mal consegue interpretar, ele encontra 2 artigos, eles selecionam 2 artigos que foram os únicos que passaram no critério de avaliação, onde eles avaliam o tempo requerido para abrir as tampinhas dos autoligados ou remover ligaduras convencionais. E aí, quando você vê esse triângulo preto e esses quadradinhos verdes, para onde eles se deslocam, eles mostram qual é o desempenho melhor do que está sendo avaliado. Então, aqui, inclusive, está escrito, ó, favorece autoligado, favorece convencional. Então, o triângulozinho preto, ele está todo deslocado para o lado do autoligado, mostrando que o tempo requerido para abrir as tampinhas e remover os fios do autoligado é significativamente menor do que com brackets convencionais, ok? E aqui nessa comparação 1.6 é para reinserir os fios, na inserção. E novamente a gente tem aqui o triângulo na parte que favorece os brackets autoligados. Então, eu estou mostrando aqui para vocês três evidências científicas da diferença de trabalho, de tempo de trabalho que nós temos simplesmente pela escolha da ferramenta. Então, estamos abrindo mão
do que nos é mais precioso na vida, talvez por comodidade, né? E além disso, nós temos uma praticidade de atendimento clínico. Então não é só prático inserir e remover fios, é prático também tratar os pacientes. Então muitas vezes nós encontramos situações clínicas como essa com uma grande falta de espaço para os caninos erupcionarem. Logo de cara, o que a gente pensa? Temos que fazer uma disjunção da maxila. Sim, muito bom. Porém, óbvio que algumas características precisam ser analisadas previamente. Primeiro, qual é o padrão dessa paciente? Segundo, qual é o tipo de crescimento facial? Terceiro, qual é a idade dessa paciente? Né? Será que eu vou poder fazer uma disjunção ortopédica simples? Ou eu vou precisar de recursos ortopédicos com ancoragem esquelética? Será que o meu paciente aceita? Será que o meu paciente tem condições de fazer? Né? Qual é a característica dessa paciente em relação à colaboração? Então são alguns aspectos que nos norteiam, que nos levam a tomar determinadas decisões clínicas. Essa é uma paciente padrão 3, já dá para desconfiar, né, pela imagem clínica aí, e que tem uma sobremordida reduzida. Ela tem quase uma mordida em topo e um lateralzinho laudoso e cruzado, uma falta de espaço para os caninos. À primeira vista, a primeira indicação seria a disjunção, porém a paciente já era um adulto jovem. Daria, por exemplo, para fazer um MARP, tá? Uma disjunção apoiada em 4 mini parafusos. Porém, a paciente não aceitou essa opção. E aí a gente fica com uma outra situação importante, que é, muitas vezes, eu coloquei aqui numa imagem mais aproximada para a gente ver a inflamação gengival que ela tem aqui próximo das coroas, ó. É uma paciente que também não tem muita colaboração de higiene. E aí também entra a praticidade, sabe por quê? Porque nós precisamos fornecer aos nossos pacientes que têm mais dificuldade de realizar uma higienização adequada, praticidade para que ela possa, dentro das limitações de cada paciente, executar a melhor higiene que ele pode ter. Então tem essa questão também que nós já vamos entrar nela. Então aí, avaliando clinicamente essa paciente, já que ela não se disponibilizou a fazer uma disjunção ortopédica apoiada em mini parafusos, que teria que ser na situação dela, observando a distância intermolares que ela apresenta, eu pensei, ela não tem uma deficiência importante da maxila na região de molares. Os molares dela têm uma largura boa, tanto que ela não tem mordida cruzada posterior total, assim, de todos os dentes posteriores. Mas na região de primeiros pré-molares, precisaria expandir. Então eu precisaria fazer uma expansão ali mais focado na região de primeiros e segundos prés. E embora nós saibamos que a gente pode ter algum efeito colateral temporário, lembrando que é temporário, o uso dos brackets autoligados de baixa fricção com os fios leves de níquel titânio aproveitam essa posição do canino e fazem essa expansão para mim. É uma expansão dentoalveolar, de verdade, de fato, não é uma expansão ortopédica. Porém, vocês já procuraram estudar a fundo a disjunção ortopédica que se faz, que eu não sou contra, eu sou totalmente a favor. Qual é o percentual de expansão dentoalveolar e o percentual de expansão ortopédica efetiva? A gente tem mais ou menos uma média de 70-30, ainda mais nessa idade. Então 70% da expansão que a gente faz numa disjunção é movimento dentoalveolar. Vamos usar esse 70% aqui também.
Só que apoiaremos no canino para que esse canino faça essa movimentação. Então tá aí, ó, a teleradiografia mostrando que é uma paciente padrão 3, né, com uma deficiência maxilar relativa, porém é uma paciente de etnia asiática e que faz com que a face dela tenha uma agradabilidade aceitável, não indicativa de uma ortognática, certo? Então é um tratamento puramente, fundamentalmente compensatório. Então eu preciso compensação, eu preciso expansão na região de pré-molares, eu preciso de espaço para os caninos, certo? Na panorâmica a gente consegue ver com claridade que os caninos eles estão ali, numa posição favorável, porém sem espaço, ok? E é uma paciente também com um padrão, um tipo de crescimento mais dólico facial e que, portanto, também aumentar demais a mordida dela posterior não é favorável. Mas também eu tenho que pensar, lembrar que eu já chamei a atenção disso, é uma paciente quase topo, dólico facial. Qualquer movimento que você fizer em direção a um aumento de perímetro de arco, para optar para ganhar espaço para o canino, favorecerá a abertura de mordida. Então, gente, às vezes, quando um colega pergunta para mim, professora, por que abriu a mordida aqui? Porque nesse paciente já era esperado. Porque esse paciente tem todas as características de que tem uma tendência à mordida aberta anterior. Então nós vamos trabalhar com cuidado, sabendo que nós vamos algumas vezes precisar propiciar isso para conseguir o nosso objetivo principal, que é melhorar a largura da região interprés e espaço para os caninos. Mas nós precisamos fazer isso com ferramentas que nós confiamos e sabemos que será temporário, provisório. Então, nós vamos, em algum momento do tratamento, pode ser que, às vezes, um levante posterior que se faça, abre um pouquinho a mordida lá, às vezes, para que você possa nivelar os dentes, você passe por um estágio de uma abertura de mordida, mas que você sabe, pela característica do aparelho que você está usando, pela característica da biomecânica que você vai usar, que isso será temporário e que muito em breve, no final do seu alinhamento e nivelamento, você terá o seu arco alinhado, a sua mordida fechada e os caninos em posição. E aí você tem, de uma forma bastante simples e prática, a correção daquela maloclusão. Não começaremos de uma forma imediata, incluindo todos os dentes, justamente porque nós temos o cuidado de controlar o máximo possível um efeito colateral numa tendência de uma paciente dólico facial com mordida topo. Então existem recursos que nós utilizamos e que ensinamos no nosso curso sobre como inserir o fio para que você tenha de forma bastante cautelosa o início do alinhamento dos dentes, né, sem sobrecarregar demais esse movimento dentário anterior. Então, mediante uma situação em que eu não posso fazer uma disjunção, eu não posso fazer extração, porque é uma paciente padrão 3, com uma deficiência maxilar relativa, como é que eu vou extrair superior? Eu não posso, de forma alguma, extrair superior. Então, vamos lá, dentro do nosso raciocínio, é uma paciente com um tratamento fundamentalmente compensatório, certo? E que eu preciso de espaço. Temos 5 formas de conseguir espaço no arco: extração, protrusão, expansão, desgaste e distalização. Se ela é padrão 3, eu não vou distalizar o superior. Se ela é padrão 3 deficiente de maxila, eu não vou fazer extração de pré-molar. Se ela tem muito apinhamento, não adianta fazer desgaste. Me sobraram duas opções, expansão e protrusão. Se eu não posso fazer uma expansão ortopédica e ganhar pelo menos 30% do espaço com disjunção óssea, eu vou ter que fazer dentoalveolar. E num paciente dólico facial,
com mordida a topo, em algum momento, quando a gente aumenta o perímetro do arco, isso é uma consequência previsível, tá? E aí, então, vocês vejam que a gente está com os laterais à distância conectados, justamente para a gente minimizar, diminuir essa tendência de perder este contato que já quase não existe aqui entre os incisivos. E utilizar a posição alta dos caninos para propiciar uma vestibularização reacional dos pré-molares. Então eles vão expandir e tentar intruir, o canino desce e depois a oclusão se assenta. É isso que acontece. Chegamos nesse estágio, por ser um tratamento compensatório, muitas vezes os incisivos superiores, quando eles estão topo ou os laterais estão cruzados, ou às vezes tem uma mordida cruzada completa anterior, para descruzar, a gente acaba precisando, do mesmo jeito que a gente está falando da mordida que abre, do mesmo jeito a gente precisa muitas vezes vestibularizar os incisivos para descruzar, porque às vezes os inferiores não têm mais capacidade compensatória, né? O ideal, sempre num paciente compensatório 3, é você retrair mais inferior do que protruir superior, se esses incisivos superiores estiverem com inclinações normais. Mas às vezes o paciente não tem espessura de sínfise. Às vezes os incisivos inferiores já têm uma compensação muito acentuada. Então nós temos limitações de movimentação do arco inferior. E a gente acaba realmente exagerando um pouco na vestibularização dos incisivos superiores. Nossa, vai ficar ruim? Vai ficar feio? Errei? Não! Muitas vezes é a limitação do caso que te pede, que te obriga a fazer isso. Mas temos alternativas. Esse mesmo Brecht que tanto te ajudou no processo do alinhamento e nivelamento, ele pode ser colado, posicionado de maneira estratégica para que você possa corrigir a posição radicular. Então aí nós fizemos uma colagem invertida para que os Brechts que normalmente tem torques positivos significa leitura de inclinação vestibular de coroa, ou seja, coroa para vestibular, raiz para lingual, são colados invertidos e aí eles passam a ter torques negativos, que induz a uma leitura de inclinação lingual, raiz para vestibular, coroa para lingual. Isso faz com que aquele movimento mais exacerbado da coroa para vestibular, que foi necessário para descruzar a mordida, para criar um overjet, vai ser corrigido agora, completado, vamos dizer, a palavra certa seria completar o movimento por meio do movimento da raiz, sabendo biomecanicamente que o movimento dentário realizado com o aparelho ortodôntico, ele é eminentemente de inclinação de coroa dentária, porque nós aplicamos a força na coroa dentária. Então, quando precisamos de correção radicular, é necessário que se faça alavancas ou torques, ou torções dos fios dentro dos slots. E o posicionamento, a colagem invertida é uma estratégia extremamente interessante para esta correção. E este foi o objetivo pelo qual, na nossa prescrição MOST, o torque dos incisivos superiores são de 14 graus no central positivo e 10 graus no lateral positivo também, para que a gente tivesse uma influência significativa na hora de posicioná-los estrategicamente invertidos, tá? Rotados 360 graus. E aí, dessa forma, nós temos uma inclinação inicial do incisivo superior, que muito se assemelha com a inclinação final. O incisivo superior no final, ele está mais anteriorizado e sem estar extremamente inclinado. Por que ele foi de corpo? De maneira alguma, não tem como ele ir de corpo. Ele foi com a coroa primeiro e depois o torque corrigiu a posição radicular, fazendo com que, embora a gente tenha anteriorizado esses incisivos para criar trespasse,
a posição de torque foi corrigida. Temos aqui um outro exemplo de uma paciente também padrão 3, também com falta de espaço para o canino, mas é unilateral. E isso também faz uma diferença, que é importante a gente discutir biomecanicamente. Se eu tenho 2 caninos em infraoclusão, o processo de alinhamento deles de forma simultânea, obviamente que tem uma repercussão mais efetiva na movimentação dos incisivos. Quando você tem uma situação que é unilateral, você também terá, mas ela é muito menos sentida, ela é muito mais sensível. Então veja que é uma paciente, aqui eu já tenho de início, logo no começo, uma mordida aberta anterior. Então a paciente anterior, ela tinha uma mordida um tiquinho, né? Quase 100. Aqui eu já tenho a mordida aberta anterior. Eu já tenho a ausência de trespasse logo no início. E aí voltamos ao mesmo problema. É uma paciente padrão 3, cuja agradabilidade de face não tem a menor necessidade de cirurgia ortognática e geralmente o paciente não tem realmente uma predisposição de eu quero fazer cirurgia bem difícil. Ela tem uma assimetria facial, então ela tem um deslocamento mandibular para a esquerda, mas ela tem um selamento labial bom, o perfil dela não é tão côncavo, né? E ela não é tão deficiente de maxila assim, mas ela tem uma discrepância anteroposterior de 3. Então nós também vamos dizer que ela tem uma deficiência maxilar relativa, mas aqui é bem relativa, né? Porque ela tem uma mandíbula boa, não é uma mandíbula gigante, é uma mandíbula boa, mas a maxila é um pouquinho menor para essa mandíbula. E temos aí um canino retido, descido, né? Um 63 com retenção prolongada e falta de espaço para o 23. De novo, eu não posso distalizar o superior, eu não posso extrair o superior, é muito espaço para eu desgastar, e se eu desgastar eu vou diminuir perímetro superior, também não nos interessa. Então nos sobra protrusão e expansão. Protrusão e expansão numa paciente que já tem inicialmente uma mordida aberta anterior, é totalmente previsível, é totalmente esperado que em algum momento do alinhamento, essa mordidinha vai tender a abrir mais. Porém, eu preciso usar uma ferramenta de trabalho que me permita, durante o próprio processo de alinhamento e nivelamento, voltar, fechar essa mordida. Sem precisar ficar usando elástico intermaxilar, fazendo forças pesadas, usar grade, nada disso, tá? Porque nós sabemos que é uma fase transitória. Se você avaliou todos esses dados que eu disse, padrão facial, tipo de crescimento facial, condições da relação maxilomandibular e a necessidade de espaços, de qual é a melhor forma de obtê-los, você consegue ter mais previsibilidade no seu tratamento e não se assustar tanto. Não significa que às vezes acontecem efeitos colaterais que não estavam esperados. E se isso acontecer, pode ter certeza, você não analisou as características iniciais de forma adequada. Então, é fundamental a ferramenta que você utiliza e o diagnóstico que você executa. Então, aqui novamente, nós vamos lá, de novo, né? Não é uma paciente adulta, essa já não é uma adulta tão jovem, já é uma adulta mais adulta, né? Então já teria uma condição mais difícil ainda de fazer uma disjunção ortopédica. Mas também não é uma grande deficiente de maxila, dá para tratar bem. Não é tão padrão 3 quanto a paciente anterior, não tem compensação nos incisivos inferiores, então a gente vai aproveitar essa não compensação dos incisivos inferiores para propiciar uma compensação inferior também. Mas nós vamos realizar um aumento de perímetro de arco superior usando novamente aquele canino em infraversão, né? Tiramos logicamente o canino descido retido e vamos com o nosso protocolo de inserção de fios
em que nós vamos falar de uma forma mais contundente na aula número 3, né, desse mini curso. Vocês vão ver qual é a condição de nós propiciarmos, como a gente utiliza, de que forma a gente tem que fazer essa inserção de fio para estrategicamente usar os recursos do bracket autoligado com os fios superelásticos para trazer esse dente de uma maneira prática, com atendimento prático, fácil do nosso paciente, para trazer esse canino à posição e de quebra ganhar dimensão transversal de arco, tá? Aí embaixo, sim, a gente pode incluir diretamente o pré-molar, que a própria flexibilidade e memória de forma de fio vai fazer com que ele venha para a posição. E aqui você tem uma visão da sequência, ó, sem que nenhum elástico intermaxilar tivesse sido utilizado do lado esquerdo. Ele foi utilizado do lado direito por causa da classe 3. Percebam que ela é classe 1 do lado direito esquerdo, ó, ela é classe 1 de pré-molar e molar. Então aqui ela tem uma relação anteroposterior correta, embora seja padrão 3. Então aqui não tem a menor necessidade de uso de elástico de classe e nem de intercuspidação. Então ela começa com o canino sem espaço, a gente faz uma mecânica de inserção de fio estratégica para diminuir o potencial de reação, né, de efeito colateral. Em poucas semanas o canino já está mais baixo, sendo direcionado para o espaço que foi obtido não só com a extração do canino descido, mas também com movimento expansivo na região de pré e molar. Olha como os prés se distanciam, os superiores dos inferiores, criando um ganho transverso. O momento em que o lateral é inserido no fio e algumas semanas depois já aquela mordida aberta já praticamente não existe mais e a gente tem até um pouco de espaço no arco. Então, o próprio processo de sequenciamento de fio e de alinhamento e nivelamento vai levando o posicionamento dentário para uma relação de maior harmonia, de maior adequação. E aí, eu percebo que alguns ortodontistas também se perguntam assim: ah, mas será que não era melhor se eu tracionasse esse canino sem ser no fio, se eu tracionasse ele, por exemplo, com o quê? Com um cantilever, né? Se eu for usar um cantilever, eu vou ter que apoiar esse cantilever em algum lugar. Ah, vou apoiar no primeiro molar. Tá. Se a gente vai apoiar no primeiro molar, a gente vai precisar pôr ancoragem nesse molar. Que ancoragem nós vamos colocar no molar? Ah, vamos colocar uma barra transpalatina. Tá. A barra transpalatina vai favorecer o ganho transversal de arco? Não, ela vai segurar, ela vai piorar, ela não vai deixar o arco posterior expandir. Sabe o que vai acontecer? Vai faltar espaço para o canino, porque esse canino descido, ele é muito menor do que esse canino permanente. Então, se eu não deixar que molares e pré-molares expandam, vai faltar espaço. Onde eu vou conseguir esse espaço? Onde geralmente o ortodontista vai buscar esse espaço? Fazendo ou desgaste ou utilizando uma mola aberta. E quando a gente utiliza a mola aberta, de que forma que a mola aberta consegue espaço no arco? Protruindo os incisivos. Percebem que no fundo a gente chega no mesmo ponto? Só que aqui com muito mais praticidade. Ah não, Liliane, e se nós fizermos um alinhamento e nivelamento e depois a gente traz ele com sobrefio? Ok, também não vamos ter expansão, também vamos precisar de espaço, também vamos precisar utilizar uma mola aberta. Também vamos protruir os incisivos para incluir esse dente se não fizermos desgastes. Então chegaremos também no mesmo ponto com detalhe importante, com muito mais trabalho, muito mais trabalho, porque você vai passar meses fazendo uma coisa, para depois abrir espaço, para depois trazer o canino. Tudo isso para evitar o quê? Esta abertura provisória de mordida. O que é pior? Muitas ativações ortodônticas frequentes ou uma mordida aberta provisória que se fecha?
muitas consultas ativando e colocando força nos dentes, ou 4 consultas, né? 1, 2, 3, 4, 5 consultas e o dente se movimentando de forma mais, vamos dizer assim, suave para os seus espaços corretos, tá? E aí, como eu disse, do lado esquerdo ela tem uma classe 3 porque ela é assimétrica. Lembra que eu disse? Ela tem uma assimetria da mandíbula para a esquerda, então usou elástico do lado direito. E paciente colaboradora, colaborou bastante com o uso do elástico. A linha média foi se ajustando, portanto, ela continuou com uma assimetria esquelética, mas dentariamente isso foi ajustado com o elástico. E aí, fechando espaços remanescentes, olha aí, acabou a mordida aberta. Tem um trespasse vertical horizontal. Lembra que eu disse que nós iríamos aproveitar que os incisivos inferiores dela não tinham compensação para ganhar uma compensação inferior. Então, por isso tá aí com o elástico em cadeia, certo? E aí vamos finalizando o tratamento dessa paciente. E encerramos. Ela está com uma Howler superior, um alinhadorzinho inferior, porque ela estava com um espaçozinho entre os incisivos inferiores persistente e a gente resolveu terminar de fechar com o próprio aparelhinho de contenção alinhador. Então ela continua simétrica, continua com a face dela, mas agora com os dentes alinhados, com o canino encaixado, né? E sem mordida aberta. E há outras situações que a paciente não é padrão 3, que a paciente não é dólico facial, que a paciente não tem mordida a topo, né? Que a paciente tem uma sobremordida normal. E também tem falta de espaço para os caninos. Também tem um canino que vai romper alto, que é especificamente o canino superior do lado esquerdo. 23. Também tem um canino alto ali. Também demanda uma inserção estratégica do fio. Porém, eu tenho uma outra situação. É uma outra paciente. Eu tenho outras características de diagnóstico, né? Eu não preciso efetivamente fazer, vamos dizer assim, uma protrusão dos incisivos para criar o vergete. Eu não preciso me preocupar tanto com a abertura de mordida, porque essa paciente não tem tendência de abrir a mordida, tanto quanto as outras duas. Ela tem, inclusive, inicialmente, uma sobremordida. Ela tem um trespasse mais acentuado. E essa paciente, além de ter um trespasse mais acentuado, que as outras não tinham, ela também tem uma falta de espaço que é unilateral. E como eu disse a vocês, tende a ser mais suave do que quando é bilateral. Então aí eu também vou usar tracionamento à distância ou deixar o lateral de fora para ser posicionado mais para frente, estrategicamente levando o dente a uma posição de alinhamento. E olha lá a sobremordida. Em nenhum momento houve a abertura, porque essa paciente não tem essa característica. Então, quando a gente faz o diagnóstico correto, quando a gente faz o planejamento adequado, você sabe o que vai acontecer. Você tem condições de prever o que vai acontecer. E se você conhece bem a ferramenta que você está utilizando e você sabe que ela não vai forçar demais o movimento, que ela vai usar forças leves, como nós vamos mostrar na aula seguinte, você tem controle da situação. Então você faz o alinhamento e nivelamento e finaliza um caso de maneira extremamente satisfatória, né? Numa falta de espaço significativa, controlando os seus movimentos dentários, que aqui, por exemplo, não teve o efeito colateral de abertura de mordida, porque as características eram diferentes e a biomecânica foi feita corretamente em todas as 3 pacientes, só que com características diferentes e que algumas temporariamente se viu abrir a mordida porque já não tinha mordida trespasse e a outra que tem trespasse vertical aumentado não vai se ver.
e outras características, certo? Então é extremamente importante a gente ter um diagnóstico muito bem feito, desenhado, e estudar absurdamente a fundo cada um dos nossos pacientes. Mas é fundamental também que a gente utilize ferramentas que nos ajudam a ter praticidade de atendimento. Porque aqui também não é só no tempo que o paciente está sentado na sua cadeira, o tempo que você vai remover e inserir o fio. É o tempo de atendimento dele em todo o tempo de tratamento, que também a gente tem que preservar o nosso tempo para executar. Quanto tempo eu levaria para alinhar e nivelar, chegar no fio de aço, pôr mola, abrir, depois trazer o canino? E quanto tempo eu demoro para colocar o fio e deixar ele vir? Não estou falando de tempo corrido, 3 meses, 4 meses, 5 meses para o canino chegar em posição. Não é isso. Não é de tempo de tratamento que eu estou falando. É de tempo de trabalho. Tempo de trabalho executado para aquele canino chegar em posição. Quantas horas, quantos minutos você ficou com aquele paciente, alinhando e nivelando, usando mola para depois tracionar, mesmo que você demore o mesmo tempo total, e quantas horas, quantos minutos, quantas vezes você ficou com esse paciente para passar um fio e deixar ele acompanhar o seu posicionamento, ganhando dimensão transversal de arco. É esse tempo, é essa praticidade a que me refiro. Então, quando a gente compara os tipos de bracts, nós jamais sabemos já de longa data, que a ligadura elástica, ela não é eficiente mecanicamente, ela é ruim para a higiene, mas ela é extremamente prática e por isso é adotada. A ligadura metálica, ela é eficiente, ela é boa para a higiene, mas ela é pouco prática e por isso ela não é adotada. Que tal usar uma ferramenta que é eficiente, que é boa para a higiene e que também é prática? Será que ela é boa para a higiene mesmo? Nós fizemos pesquisas sobre isso e também existem estudos na literatura comprobatórios. Quando você compara o bract autoligado com ligadura metálica, como é o que nós fizemos nesse estudo, eu junto com o Maurício, com o Capelosa, a gente encontra que você tem uma resposta periodontal boa nas duas situações. Mas quando você compara com ligadura elástica, a diferença é gritante. E tem um outro estudo mostrando que quando você tira o fator hospedeiro, quando você tira o paciente da jogada e você avalia só o material, qual que acumula mais placa, qual que acumula mais bactéria, a ligadura convencional ganha de lavada dos bracts autoligados. Então, o bract autoligado, ele não só é prático para você, te ajuda a economizar o seu tempo, tanto no atendimento clínico, quanto no seu trabalho de execução do tratamento ortodôntico, mas ele também é prático para o seu paciente poder realizar uma melhor higiene. Não significa que ele terá, mas ele ajuda o seu paciente a ter uma melhor higiene. E aí, o uso da ligadura elástica no autoligado é extremamente estética, opcional, naqueles lugares onde o baixo atrito não seja importante. Então, se um dente que está lá, o fio não precisa correr por ele, e nem o bract precisa correr pelo fio, se for uma adolescente, uma criança que te pede, você pode abrir mão e colocar um elastiquinho ali para enfeitar, porque vira enfeite, só para isso, tá? Mas fique sempre atento que nas áreas onde é necessário o baixo atrito, a gente não pode usar. Deixamos para usar só nos momentos em que o baixo atrito não é mais tão importante, certo? E aí você pode colocar por cima, pode colocar por baixo, ok?
E aí a gente vai ter essa opção, fica um opcional. Eu não preciso do Elastic e, portanto, também não preciso ficar trocando. Então também há evidência científica na literatura dando conta de que o bracket autoligado, para higiene, ele é bom, assim como a gente recomenda no bracket convencional que se use ligadura metálica quando o paciente é um pobre higienizador, também se recomenda o uso do autoligado. A ligadura elástica é péssima para acúmulo de placa e de bactéria. A placa, o biofilme que se forma em volta da ligadura elástica, ele é muito mais patogênico. Ok? Então, gente, deixando para vocês como uma mensagem final dessa primeira aula do curso, mini curso, uma passagem da música da Legião Urbana que fala do tempo, né? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo ainda. Tem tempo ainda para vocês mudarem a sistemática de vida de vocês e, por meio da mudança na ferramenta, mudarem a qualidade de vida de vocês sem desperdiçar tempo. Todos os dias antes de dormir, me lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula do nosso mini curso do Sistema Autoligado.